Prazer, História. Nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre a legislação trabalhista no Brasil. Muito bem, como sabemos, a indústria brasileira até começo do século XX, até mais ou menos a década de 1920, portanto, até 100 anos atrás, era uma indústria muito incipiente, muito pequena, produzia apenas produtos que substituíam os importados, tinha pouca tecnologia e usava mão de obra extensiva, muita gente trabalhando. Ao invés de muita tecnologia, muitas pessoas. Estes trabalhadores, por sua vez, ganhavam pouquíssimo. Além de ganhar pouquíssimo, trabalhavam entre 12 e 16 horas por dia. Era muito comum o trabalho infantil, não tinham nenhum direito trabalhista. Quando eles encerravam suas carreiras, ficavam muito velhos, doentes, ou mesmo quando sofriam acidentes no próprio trabalho, que os incapacitava de continuar a produzir, eles não tinham a quem recorrer, iam viver da mendicância ou às custas de familiares que ganhavam pouquíssimo também para o seu próprio sustento, e eles não tinham direito algum. A situação dos trabalhadores brasileiros vai ficar muito pior no final da década de 20, no final da década de 1920. Por que isso? Porque em 1929 aconteceu um problema seríssimo no capitalismo mundial. Foi a quebra da Bolsa de Nova York, o crash da Bolsa de Nova York. Então, você sabe que o capitalismo vive em torno do capital financeiro, do dinheiro que circula dentro das empresas. Então, grande parte das empresas não tem dinheiro para ser grande como elas são. O que elas fazem? Elas pegam o seu capital social, o seu dinheiro, o valor das suas máquinas, o valor da sua marca, dividem em pequenas cotas, milhões de cotazinhas. E cada cota dessa é vendida nas bolsas de valores como ação. E os investidores, as pessoas que têm algum dinheiro, não precisam ser milionárias para isso. Até você mesmo pode comprar ações nos dias de hoje. O dinheiro que você compra de lanche aqui na escola, 20, 30, 50 reais por semana, se você juntar, você pode comprar um lotezinho de ação todo mês e daqui a 10 anos, quando você sair da faculdade, você ser um investidor de bom rendimento. Pois bem, mas os investidores dos Estados Unidos eram os maiores do mundo, porque a classe média americana ganhava um salário muito alto, como até hoje. E eles investiam o seu dinheiro em ações. Naquela época, eles não colocavam dinheiro em caderneta de poupança, como é uma coisa comum aqui no Brasil. Eles colocavam dinheiro na Bolsa de Valores. E aí o que vai acontecer? As empresas americanas davam muito lucro, por isso eles colocavam muito dinheiro. Então as pessoas que trabalhavam nos Estados Unidos 5 a 10 anos, juntando um pouquinho do seu dinheiro, e com 10 anos de carreira profissional, eles não dependiam mais do trabalho. Eles já podiam viver da renda que os seus lucros e dividendos de ações lhes pagavam. Então todo mundo da classe média americana tinha automóvel, tinha casa com muitos eletrodomésticos. Sim, naquela época, nos Estados Unidos, foi o grande boom, a grande explosão dos eletrodomésticos, como cafeteiras, torradeiras de pão, fornos elétricos, máquinas de lavar roupa, geladeiras, o automóvel, a motocicleta. Isso invadia as ruas dos Estados Unidos. E principalmente uma maquininha que os americanos amavam, que eram as vitrolas. As vitrolas para tocar aqueles discos, aqueles LPs que a gente chama hoje de bolachões. E os americanos amavam aquilo porque animava as suas festas. E eles não precisavam, então, para toda festa, contratar uma banda ou um músico. Podia colocar uma vitrola no cantinho de casa e os americanos amavam fazer festas. Aí o que vai acontecer? Por que as indústrias americanas davam muito lucro? Porque a indústria europeia estava totalmente destruída como resultado da Primeira Guerra Mundial. Só que, na década de 20, já havia mais de 10 anos que a guerra tinha acabado.
Então, a indústria europeia, nesses 10 anos, foi se recuperando. E chegou um momento em que tinha muito dinheiro nas indústrias americanas, mas eles não conseguiam vender muito produto, porque o principal mercado consumidor dos americanos, dos produtos americanos, era a Europa, eram as nações europeias. Inglaterra, França, Dinamarca, a Holanda, Bélgica e principalmente a Alemanha, que tinha perdido a Primeira Guerra Mundial. Esses eram os grandes consumidores de produtos norte-americanos. E agora as indústrias desses países tinham se recuperado. Então o que vai acontecer? Os americanos pararam de vender produtos. Com a parada de venda de produtos americanos, a lucratividade das empresas caiu vertiginosamente. Resultado, quando os americanos começam a perceber que as empresas das quais eles dependiam para manter o seu padrão de vida luxuoso, de ostentação, iates, veleiros, carros na garagem, casa de praia, casa de montanha, cavalos de raça, não dava mais para manter tudo isso, o que eles fazem? Vão aos bancos tirar o seu dinheiro, pedir de volta o dinheiro das suas ações. Como as empresas não tinham dinheiro para pagar, porque o dinheiro recebido estava todo aplicado em máquinas, equipamentos ou em estoques, eles não tinham dinheiro propriamente dito, o sistema financeiro americano quebrou e levou junto todo mundo. Foi uma desgraceira só, muitas empresas quebradas nos Estados Unidos, gente que era da classe média alta, gente que tinha iate, gente que andava de motocicleta de luxo, que andava em carros confortáveis, que passava fim de semana nos cassinos de Atlantic City, naquele tempo não tinha Las Vegas, pessoas que viviam uma vida de ostentação e glamour. Havia pessoas na classe média americana que por anos e anos não tomavam água, apenas champanhe francês, porque tinham muito dinheiro e esbanjavam, e agora eles estão na fila pedindo comida, pedindo sopa na porta das igrejas. Quando o inverno chega, eles dependem de pegar alguma roupa, daquelas roupas do tempo de luxo e riqueza, um agasalho, e trocar agasalhos, trocar blazers, trocar pullovers por tigela de sopa do Exército de Salvação. Essa era a situação da classe média americana. Ora, se os americanos ficaram nesta situação, você imagina o que aconteceu com os brasileiros. Então, o efeito da crise de 1929 no Brasil foi devastador. É importante destacar também que, naquela época, o principal produto da economia brasileira era o café. E o café não era uma bebida de uso doméstico na Europa, nem nos Estados Unidos. Principalmente nos Estados Unidos, o café não era de uma bebida de uso doméstico. Até hoje, você vê isso nos filmes, você tem Netflix em casa, você assiste até a sessão da tarde. Você não vê nos cafés da manhã dos Estados Unidos, que eles chamam de breakfast, você não vê o consumo de café. Eles comem outras coisas, leite, cereais, frutas, bacon, ovos, pães. O café, propriamente dito, é uma bebida de consumo industrial. O café é até hoje, e era principalmente nos anos 20 e 30, um estimulante para dar energia para o trabalhador americano ficar acordado nas fábricas. É daí que vem aquela expressão que até hoje os americanos e empresas do mundo inteiro usam, coffee break, que é aquela paradinha no meio do expediente para tomar um café. Todo mundo conhece essa história do coffee break, a quebrada do café. Foi uma coisa que se institucionalizou nos Estados Unidos. Eles começavam a trabalhar às 9 da manhã, às 11 paravam para tomar café, tomavam uma caneca de café, comiam uma torrada, quando muito, e depois voltavam para trabalhar até às 5 da tarde, e aí iam para casa. Um cafezinho só mantinha a energia dos americanos. Você vê em filmes dos Estados Unidos, em séries, naquela série SWAT, por exemplo, os policiais andam com canecas de café dentro do carro. Isso hoje, imagina como era nos anos 20. Então, como tudo parou nos Estados Unidos, a indústria, o comércio, os escritórios fecharam, não tinha para quem vender café. Então ficou sobrando café no Brasil. Então, olha só, a indústria brasileira parou e a cafeicultura no Brasil quebrou. Do que os brasileiros viveriam? Ora, os ricos
tinham os seus estoques, as suas reservas de capital. Mas e os pobres? Qual a situação dos pobres? É o que nós vamos falar no próximo vídeo a respeito da implantação da legislação trabalhista brasileira.